estamos aqui para mais um podcast Univer Comunidade. Eu me chamo Thaís, sou aprendiz do Instituto Adamar. Eu me chamo Gustavo e também sou aprendiz aqui do Instituto Adamar. E hoje iremos falar um pouco sobre o Dia da Consciência Negra. Oi, tudo bem, professor? Oi, tudo bem? Prazer. Você poderia se apresentar pra gente? Posso. Meu nome é Isabelle, tenho 36 anos, sou professora no Senai, desses lindos, né? Trabalho com eles aqui faz um pouco mais de um mês, né? E eu sou formada em administração, falo que sou uma administradora torta, porque gosto de estudar as questões sociais. E sou mestre em administração também. E o meu foco de estudo foi o trabalho, a inserção, na verdade, da mulher negra no mundo do trabalho, focado na inserção, na verdade, da não escolha, vamos colocar assim, né, da pessoa no universo do trabalho. E aí, coisas que nós vamos falar depois. E como que surgiu o Dia da Consciência Negra? O Dia da Consciência Negra surge em 2011 com a Lei 2.519 de novembro, né, para homenagear o Zumbi dos Palmares, que foi dos grandes nomes, né, que estão aí presentes na história da população negra, porque ele lutou, né, de forma muito ativa para a libertação do negro, né, então do escravizado. O que é nos vendido é a história linda e maravilhosa, né, da princesa Isabel, que foi lá e assinou um papel e aí todos estavam livres, mas na realidade o Brasil foi um dos últimos países, né, a ter a libertação dos escravizados, e foi a base de muitas conversas, né, internacionais, e principalmente com o protagonismo do negro, né, as rebeliões. O negro, ele não era um ser, alguém que veio, né, que foi retirado da sua terra, que veio para um outro lugar forçado, né, não foi trazido de fato, mas ele não ficou ali acuado e esperando um pobre coitado. Não, ele lutou ativamente para isso, e o Zumbi dos Palmares foi um dos líderes, né, dos vários quilombos que tinham aqui no nosso país, onde os negros que conseguiam fugir dos seus senhores se refugiavam. E aí o quilombo do Zumbi dos Palmares foi um dos maiores quilombos, né? E aí por isso que ficou conhecido. Ele foi capturado no dia 20 de novembro, lá em 1695, e por uma traição, né, dos seus ali, e foi açoitado em praça pública, né? Teve até sua cabeça tirada ali, e então, mas foi um símbolo de resistência. E aí o Dia da Consciência Negra, ele vem para lembrar isso, né, a resistência do negro, que até hoje, né, precisa resistir, né, não acabou, a luta não acabou, né. Até trouxe uma frase para vocês, deixa eu falar aqui, que eu li e achei bem interessante, que fala muito isso, o porquê, né, do Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra é um dia de reflexão, é um dia onde as pessoas, elas continuam falando, eu estou lutando e eu estou resistindo a todo esse processo de segregação, de preconceito, né? Por mais que as pessoas digam que não exista, o preconceito existe, o preconceito é institucionalizado, né? As pessoas acham que ele não está ali, mas ele está. Então a frase que eu trouxe para a nossa reflexão, ela diz assim, é do Gomes, e ele fala: construir uma identidade negra positiva em uma sociedade que historicamente ensina aos negros desde muito cedo que para ser aceito é preciso negar-se a si mesmo, é um desafio enfrentado pelos negros e pelas negras brasileiras. Então, nós somos negados todos os dias, né?
Então, quando a gente tem ali o cabelo assumido, é porque você é uma forma de lutar, né? Um enfrentamento mesmo. O simples fato de você usar o teu cabelo do jeito que ele é, né? Porque não é aceito. Você ir num restaurante onde a maior parte das pessoas são brancas é também uma luta, né? Então, tudo isso vem para acrescentar. A lei, né, de 20 de novembro, ela foi importante e, além disso, ela também foi possível por conta do declínio da ditadura, né, e a instituição da Constituição de 1988. Então, a partir desse processo, começou-se a se dar espaço, né, muito mais para as discussões políticas, para os movimentos sociais que conseguiram, então, instituir várias leis. Essa lei foi de 2011, mas antes dela, houveram outras leis também bastante importantes, que foram as leis 716, de 5 de janeiro, que foi a lei de preconceito, raça e cor, né? Então, a partir desse momento, se torna crime, né? Essa questão do preconceito racial. A lei também 10.639, de 2003, que institui a obrigatoriedade do ensino da história negra nas escolas regulares. Então, isso é bastante importante, ainda não é tão visto, né? Mas a gente já consegue perceber alguns movimentos, e é muito importante porque o povo preto não tem história, né? A gente não sabe qual é a nossa história. É natural quem é de descendência branca, de quem veio, né, aí, europeu, né, saber quem é os seus descendentes, pegar uma dupla cidadania e tal, falar porque eu sou descendente de italiano, de polonês, não sei o que, não. A gente descendente de quem, né? A gente sabe que é de um continente inteiro. Você não sabe nem de que país. E isso te torna uma pessoa sem identidade, né? Então, é algo muito forte. E também a lei de cotas, né? De 2012. Então, foram a partir das discussões, né? Por isso que é tão importante a questão do movimento, né? Do movimento social, das discussões que vocês há tão pouco tempo, né, passaram por isso. É extremamente importante esses movimentos para que hajam políticas públicas para todos, né? Não só continue no status quo, aí, como a gente vê que muitas vezes é o desejado. E acho que a última informação com relação a essa pergunta é a questão do feriado, né? Aqui em Londrina, até pouco tempo atrás, o vereador da época, né, o Tito Vale, ele tinha feito lá a lei como sendo feriado, né, da consciência negra, para pensar e refletir, né, sobre esse processo. Desde o início, sempre o pessoal falava, não vamos abrir, o comércio vai abrir, não sei o que, vamos trocar para não sei que dia, sempre foi assim, até que chegou um ponto que foi destituída, né? Então, essa é mais uma forma de nós vermos, né, o quanto é negligenciado mesmo, né? Assim, tanto faz, é só mais uma data, né? Mas para quem é preto, o negócio tá bom. São leis tão recentes, né? Sim. Tem que se parar para refletir mesmo, é muito recente, assim. Muito mesmo. Você falou de movimento, você já participou de algum ou participa até hoje? Então, eu participei em termos do movimento. Inclusive, o estar aqui hoje tem a ver com o movimento negro, né? Que eu participei
teve um chamamento quando estava no mestrado, e aí eu estava muito envolta com essa questão da discussão, né, da pauta negra. E aí teve um chamamento para uma plenária que aconteceu lá em 2018, e eu fui participar da plenária e fui, né? Vou lá, né? Que eu achei que ia ser algo permanente, né? Do movimento negro mesmo. Mas na verdade não. Foi uma reunião porque iam enviar, né, pessoas do Brasil todo para um evento que foi lá em Goiânia. Então, aí eu participei das reuniões, e a gente continuou depois fazendo várias reuniões, e eu fui participar representando Londrina. Então, na participação, né, lá em Goiânia, fui para representar Londrina, e foi muito legal, muito interessante. Várias pessoas ali do movimento, aprendi muito, né, porque o movimento ele não é único, até por conta do tamanho do nosso país, da diversidade e de pautas que são diferentes para diferentes negros, né, e negras. Então, existem pautas que são mais voltadas para os homens negros, outras mais para as mulheres negras. Existe também pautas que são discutidas pelas mulheres que não são, pela questão de quão tão retinta, né, a sua pele. Então, quem é pardo muitas vezes sente muito isso, né, de não ter o reconhecimento do povo branco, mas também não ter reconhecimento do negro, fica ali no limbo. Então, existem essas pautas também de discussão, e a questão da orientação sexual também. Então, tem várias pautas aí, e aí esses movimentos, eles se encontram em alguns momentos, que foi um desses momentos. Posterior a esse evento, nós continuamos nos encontrando, né, no ano de 2019, e aí foi onde eu estava num processo bem delicado da minha vida, de depressão, bem forte. E aí as meninas do movimento que me ajudaram muito. E aí, não, vem aqui, vem dar aula no projeto que a gente elas estavam desenvolvendo em Cambé. E aí conheci o professor Murilo, conheci outros professores lá. E eles falaram, abriu o processo seletivo do Senai, então vai prestar o processo. E aí foi onde eu acabei aqui, né? Então foi a partir deles. Então fiz parte do movimento. Aí com a pandemia, né, a gente acabou parando, porque não tinha muito o que fazer, né? Não dava para encontrar. Tivemos alguns encontros ainda online, mas atualmente a gente tem só conversa, mais WhatsApp, assim, pelo grupo, mas não estamos ativamente, né, com encontros ativos. Para mim, pessoalmente, foi um crescimento bem grande, mas de certa forma foi uma escolha também me distanciar um pouco por conta da minha saúde mental, né? É muito difícil você se ver como... Eu sempre falo que eu comecei a estudar e eu sofri demais, e até esse processo depressivo e tudo mais teve relação com o mergulho ali na história, no estudo mesmo, né, das nossas origens, e isso me machucou, me feriu demais, e aí eu preferi até ficar um pouco mais distante, porque são discussões pesadas, são discussões, né, que não... a gente precisa estar forte, né? Porque eu sempre falava que eu sou a teoria, né? Então, quando você é a teoria ali, aí o negócio fica mais pesado, né? Eu sou o que os historiadores colocam ali, o que as pessoas que estudam de maneira geral colocam, e aí isso traz um pouco de sofrimento. E pra você, qual que é a importância da inclusão nos lugares, assim, colégios, no trabalho mesmo? É extremamente importante, né? Eu tenho trabalhado e sempre com essa questão do social, por mais que tô no Senai, sempre estou envolvida na aprendizagem, que é uma forma, né, da inclusão do sujeito no universo do trabalho.
e na inclusão do sujeito de uma forma que ele seja valorizado, né? Seja cuidado e não simplesmente jogado ali para trabalhar de qualquer forma, né? Então existe uma preparação, existe toda uma defesa ali dos direitos. E o negro, ele tem é muito colocado em subempregos, né? Então, como a gente fala. E aí você vai falar, professora, mas então a gente tem emprego melhor e posições melhores ou piores? Não estou dizendo isso. O que existe o que existe é a falta de escolha, né? Então, você pode trabalhar no que você quiser, no que for legal para você, no que você achar interessante, mas que você tenha o poder de escolha, né? Que você possa olhar e falar, nossa, gostei dessa função, vou trabalhar nela, né? E não que seja algo que alguém te ofereça ou que você seja obrigado a entrar por uma falta de oportunidade, né? Ou por alguém olhar para você e falar que você tem a cara daquela função, né? Até outro dia eu compartilhei com vocês, quando eu tinha 7 anos, a minha professora me chamou para trabalhar como empregada doméstica na casa dela, né? Então, é uma situação que ela não fez isso com outras meninas brancas. Então, sim o racismo estrutural, porque onde eu vejo a posição da mulher negra, né? Então, é limpando uma casa, é cuidando de criança. E se eu, como mulher negra, quiser limpar casa e quiser cuidar de criança, tá tudo bem. Mas eu não pode ser colocado para mim como uma regra, né? Como ser confundida com esse tipo de trabalho, né? Porque daí se torna algo que é preconceito institucionalizado mesmo. Então a inclusão nas questões de concurso público, né? De vestibular, na própria escola, a gente vê o quanto de evasão houve nas escolas, e a maior parte desse público são públicos de periferia, marginalizados, né? Então, público preto mesmo. Em restaurantes, a gente, né, dependendo do lugar que você vai, você é sempre o único, eu sempre a única, né, negra que tô ali, e ainda as pessoas ficam assim, nossa, o que ela tá fazendo aqui, né? Outro fator, né, de inclusão é a questão das cotas, né, raciais, que foram instituídas também como uma forma de reparação, na verdade, né, do tempo que houve o processo de escravidão no Brasil e a forma também que houve essa abolição, né, que as pessoas foram lançadas aí à própria sorte e ficou um vazio, né? Vai morar onde? Vai trabalhar onde? E aí a gente chega nesse momento de meritocracia, onde se diz, se não tem emprego é porque não quer, porque, né, falta de vontade, porque todo mundo pode estudar, todo mundo pode fazer, mas na realidade é muito diferente, né? Você pensar em um adolescente jovem que fica o dia todo estudando em casa, na escola, no cursinho, sei lá, né, onde ele vai ficar, e um adolescente que tem que trabalhar o dia todo, estudar à noite, estudar às vezes, estuda na escola pública, o outro vai estudar na escola particular, e você falar que tem a mesma chance, né? Alguém que está se preocupando lá, que vem desse processo, desde lá da escravidão, e vem carregando essas marcas, que deixam, às vezes, as pessoas sem ter o que comer, vai falar que tem a mesma chance de quem está alimentado, com uma casa, né, confortável, tudo. Então, a corrida é muito maior, né, para quem... Não que eu não ache que as pessoas negras não tenham a capacidade de competir com quem é branco. Lógico que tem, mas não tem como nós dizermos, né, que a pessoa vai sair, todo mundo vai sair do mesmo lugar. Não sai,
E aí, por isso, né, que além da forma de reparação, que precisa da instituição das cotas. As cotas não é algo que precisa durar para sempre, né? Ela vai precisar durar até quando houver esse tipo de desigualdade. Não havendo mais, não precisa ter, né? Então, a questão é o quão desigual nós somos. E aí, por isso que institui-se as cotas, né? E é uma forma de inclusão, porque a partir do momento que eu proporciono que esse aluno, que essa pessoa acesse a universidade, ela vai ter mais condições de tanto de ter empregos, né, melhores, como também de ter a possibilidade do acesso ao conhecimento mesmo, né? Então eu consigo criar sujeitos mais críticos, que tenham um posicionamento, um envolvimento, que saibam até falar sobre as questões políticas e se posicionar, e não serem só mais um que é levado aí, né? Então, isso acaba mudando a história de uma família, de uma série de pessoas aí, uma única, né, entrar na universidade, faz toda a diferença. Sim. Você poderia nos contar alguns erros que as pessoas cometem, alguns hábitos preconceituosos e o que a gente pode fazer para evitar? Então, eu fiquei pensando bastante nisso, porque hoje em dia tem sido muito difundido, assim, eu não vou falar coisas, porque eu não tenho que ficar ensinando ninguém, né? Muita gente tem dito isso. Mas a própria pergunta, ela já sugere que a gente não sabe lidar, né, com a pessoa preta na sociedade. Então, nós temos hábitos que são enraizados. Então, nós falamos coisas assim que são enraizadas aí. Acho que assim, muito, que é até engraçado de falar, é quando você fala do preto como alguém que é moreninho, né? Você não é tão escuro assim, né? Preto sempre escuta isso. Não, sou preto. Não, imagina, como se você estivesse, né, se ofendendo, assim, né? E como se fosse uma ofensa você assumir a sua negritude. Então, acho que essa é uma das coisas que pegam bastante, né? E que a gente precisa começar a entender. Não, primeiro que quem se autodeclara é você, né? Você sabe tua cor, você sabe se você é ou não é negro, né? A questão das terminologias, né? Se fala negro, se fala preto, se fala... vão ter várias teorias aí, que daí cada um vai seguir a sua, mas você, como sendo, né, você vai falar como você quiser, como você se sentir melhor. A questão, gente, olha, outra coisa, você vê uma pessoa preta, não passa a mão no cabelo dela. Não, uma coisa que não passa a mão no cabelo de quem é preto, porque se desmancha os cachos, né? Então, são coisas assim, só de descontração mesmo, mas muitas coisas, até mesmo do nosso vocabulário, né? Como, por exemplo, criado mudo, né? Criado mudo vem de um processo, de uma história, né, ali de escravidão, né, da escravização do negro. Então, quando ficava literalmente um criado ali, que era o negro, né, escravizado, do lado da cama do senhor. Então, criado mudo. Então, não é mesinha de cabeceira, né, qualquer coisa. O termo mimimi, que é um termo que é muito ruim, né, para quem é de qualquer minoria, na verdade, né? Não só de quem é da população negra. Mas nós, como eu já falei, vivemos uma sociedade meritocrata, né? Onde você é visto como, se você não faz é porque você não teve competência, porque você não lutou o suficiente, porque você é preguiçoso, né? E outros termos aí. Mas não é isso, né? Então você falar que é mimimi, que é reclamação demais, isso é algo que ofende, é algo que você desmerece a luta do outro.
né? Você desmerece a dor do outro. Então, a dor das outras pessoas a gente não pode medir, né? Então, é respeito. E aí, falar o termo mimimi, anule isso do seu vocabulário. É isso, muito obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. É um assunto extremamente importante. Deveria ser falado muito mais, né? Prazer. Muito obrigado, fiquei sabendo de muita coisa que eu não sabia também, já vou repassar para as pessoas. Que bom. É isso aí, gente. Fique ligado nas nossas redes sociais, @Instituto Adamar. E fique esperto para não perder os próximos capítulos dessa novela, Viver Comunidade. É isso, gente. Tchau. Tchau.